Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o número irracional importante, que é o número π. Bem, pessoal, nós vimos que na aula anterior, nós aprendemos a encontrar o valor aproximado de uma raiz não exata. Hoje, nós vamos falar do número mais famoso da matemática, que é o número π. Para isso, nós vamos utilizar alguns conceitos relacionados à circunferência e às suas partes. Olha só, eu trouxe para vocês aqui a imagem de uma circunferência e de um círculo. O que a gente pode observar? A gente pode observar que o círculo ele vai ser esse conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos, tudo bem? Ou seja, o círculo ele vai ser a área cuja fronteira ela é uma circunferência. Então, o círculo, ele é toda a área interna de uma circunferência, tudo bem? Olha só, eu trouxe outra imagem para vocês observarem. O que a gente pode ver? Que a linha fechada, deixa eu usar aqui a minha canetinha para facilitar, para vocês conseguirem assimilar melhor. Ó, essa linha fechada aqui, ela é formada, por todos os pontos que distam do ponto O, que é uma circunferência. Então, o que a gente pode analisar com isso? Que tanto os pontos A e B, os pontos A aqui e B, eles são exemplos de pontos pertencentes a essa circunferência. Então, esse ponto O, ele é o seu centro. O que a gente observa? Que o segmento, que une, esse segmento aqui, tá vendo? Que une o centro a qualquer ponto da circunferência, ele vai ser o quê? Ele vai ser o raio, nós iremos chamar de raio, o segmento que une o centro, o centro aqui, a qualquer ponto, da circunferência, nós chamamos de raio. E ele é indicado por a letra R, tá bom? Então, vamos ver o quê? Vocês sabem, nós vimos que a circunferência, ela é uma linha, como eu mostrei para vocês no slide anterior. E o círculo? O círculo também eu já falei, logo no início. Então, se a gente observar, unindo a circunferência e os pontos do seu interior, obtemos o quê? Obtemos um círculo. O círculo, pessoal, ele vai ser o quê? Ele vai ocupar, toda essa superfície, tá bom, pessoal? Então, o centro e o raio do círculo, eles vão coincidir, com o centro de uma circunferência, Ou seja, ele vai, tanto o centro, vou mostrar aqui para vocês, como o raio, eles vão coincidir com esse centro da circunferência, tá bom? Olha a imagem aqui para vocês observarem aqui, O que a gente pode também analisar, como a gente está falando de círculo e de circunferência, vamos analisar os elementos, dessa circunferência. Então, o raio, ele vai ser o quê? Ele vai ser a distância entre a borda do círculo e o seu centro. Como eu mencionei para vocês aqui, nós temos aqui o centro e até o ponto, Então, nós chamamos isso aqui de quê? De raio. Então, em circunferência, a corda, ela é qualquer segmento de reta que liga dois pontos. Olha só, a gente tem o ponto B e temos o ponto C. Nós podemos chamar de uma corda, ela está ligando, Atenção, para vocês observarem uma coisa. O centro, ele não vai ser o ponto de uma circunferência, tá bom? Vocês sempre se atentem disso. E o diâmetro, ele é uma corda especial, ou seja, ele é uma corda da circunferência, que contém o centro. Então, dessa maneira, o que a gente pode observar? Que o diâmetro, ele é a maior corda possível em uma circunferência e sua medida é igual a 2 vezes o raio. Olha só para a gente analisar um pouquinho, Como eu mencionei para vocês, nós temos aqui, do ponto A até o centro, o O, que a gente pode chamar de raio, esse pontinho aqui, A ao O, tá bom? O que a gente também pode observar? Do ponto B, que está ligando até o ponto C, a gente chama de corda. E do ponto D, até o ponto E, está passando aqui pelo centro, pela origem, nós chamamos de diâmetro. Ressaltando novamente, como eu falei para vocês, o diâmetro, ele é o quê? Ele é uma corda especial, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês analisarem.
pra gente, como eu já mencionei para vocês, sobre raio, sobre corda, sobre diâmetro. Vamos ver agora um pouquinho na prática, né? Trouxe aqui a imagem, né, de uma circunferência. Aí eu vou perguntar a vocês aqui, qual é o ponto que está indicando o centro? Aí vocês olham aqui para essa circunferência aqui e vão analisar o quê? Que é o B, ó. O B ele está indicando a circunferência. E os raios? Quais são os números que estão indicando os raios? A gente tem, ó, A e B, ó, tá indicando um raio, tá vendo, ó? Nós temos o que aqui também, ó, B e C, ó, B e C também, que está indicando um raio, né? E nós temos o que? Também indicando o raio, o B e o D, né, pessoal? Então, o que a gente pode novamente ressaltar? Que o raio, ele é a distância da borda do círculo e o seu centro, tá bom? Olha só, da borda, né, ao centro, ó, da borda ao centro. Não esqueçam disso, né? E a corda? O que a gente pode dizer? Quais são os pontos que estão indicando a corda? Lembrando, a corda, ela é qualquer segmento de reta que vai ligar dois pontos. Quem é que está ligando aqui dois pontos aqui, ó? A gente tem aqui, ó, E, né, ó, que e tem F, ó. E e F é uma corda. Quem é outro exemplo de corda aqui, ó? A e C, tá bom? A e C é exemplo de uma corda. Só que também A e C é um diâmetro. Lembrando, diâmetro é aquela corda especial. É uma corda, né, de circunferência que contém o quê? Que contém o centro. Ela vai passar no centro. Então, como corda a gente vai ter E e F, a gente vai ter A e C, e diâmetro a gente vai ter A e C. Aí eu pergunto a vocês, um ponto que não pertence à circunferência B, quem é? O ponto que não pertence à circunferência tá aqui, ó, é B, ó. Tá bom? Então, por que ele não vai pertencer, né? Porque ele é interno, ele não faz parte da circunferência, tudo bem? Então, o que a gente pode ver? Que a medida de cada segmento obtido representa, né, o comprimento, né, de cada uma das respectivas circunferências. Então, o que a gente pode estabelecer? A gente podemos estabelecer, né, uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento dessa circunferência. E o que vai ocorrer? Essa relação, ela vai ser obtida, como é que a gente pode explicar? Dividindo. A gente vai dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, tudo bem? Então, olha só, trouxe para vocês uma imagem de uma moeda de R$1, que inclusive essa imagem, ela contém lá no livro didático de vocês. Como é que vocês vão conseguir descobrir o comprimento? Vocês vão pegar o comprimento da circunferência, que eu tenho o valor aqui, que vai dar o quê? 84,9 milímetros. Vamos dividir pela medida do diâmetro, que vai ser o quê? 27 milímetros. Olha, o comprimento, né? Tá aqui, ó. A medida do diâmetro tá aqui, né? Aqui ou assim, ó, que vai ser 27 milímetros. Quando vocês efetuarem essa divisão de 84,9 por 27, vocês podem até cancelar aqui os milímetros, vocês vão encontrar o quê? Ó, 3,14 aproximadamente, tá bom? Novamente, outro exemplo que contém, né, no livro didático de vocês, ó. Essa imagem é de uma latinha de alumínio, né? Então, se a gente medir essa lata de alumínio, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar aproximadamente 220 milímetros de comprimento. Olha só como é o comprimento aqui, ó, tá vendo? Vocês vão encontrar isso daqui. E de circunferência, vocês vão encontrar o quê? 70 milímetros, ó, tá vendo? Então, como é que vocês vão encontrar? Vocês vão apenas dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro. Então, 220 dividido por 70, que vocês podem cancelar os milímetros, vocês vão encontrar novamente, aproximadamente, o quê? 3,14. Tudo bem, pessoal? Então, nos dois exemplos, né, que a gente observou, quando vocês dividirem o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro na mesma unidade, o que vocês observaram? Que nós sempre encontraremos um número maior que 3, né? Ou seja, aproximadamente, né,
3,14. Então, o que a gente pode entender com isso? A gente pode verificar que esse fato ele vai se repetir para qualquer circunferência, ou seja, sempre que vocês dividirem a medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, obtém-se, sempre o mesmo valor. Ou seja, esse valor constante é sempre representado, pela letra grega π. Então, esse valor, constante, ele vai representar, um número muito importante, como vocês viram, na matemática, que vai ser o quê? Vai ser o número π, Então, vocês sempre vão fazer essa divisão do comprimento pelo diâmetro, que vocês vão encontrar o quê? Um número aproximado de 3,14, Então, por ser um número irracional, sempre utilizamos as aplicações, essa aproximação, em geral, que vai ser 3,14, tá bom, pessoal? Olha só aqui. Como eu já venho mencionando para vocês, novamente, sempre devido aos exemplos. C vai representar o quê? O comprimento da circunferência. D vai representar o quê? O diâmetro da circunferência. Então, o diâmetro da circunferência, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a 2 vezes o raio, Porque eu já mostrei até para vocês aqui, deixa eu fazer um círculozinho aqui, mais ou menos. Tá aqui o meu centro, ó. Não reparem a letra da professora. Aí tá aqui, ó, mais ou menos o diâmetro. Não tá muito retinho, não. Mas a gente entende o quê, ó? Ele vai ligar 2 pontos, Que vai ser o quê? Vai ser essa corda especial. Então, nós vamos ter o quê aqui, ó? 2 raios, ó. Um raio que vai ligar dessa borda aqui até o meu ponto e outro raio aqui que vai ligar dessa borda aqui até o meu ponto. Então, o diâmetro, ele vai equivaler-se o quê? A 2 vezes o raio, sendo o raio da circunferência, tá bom? Então, novamente, comprimento da circunferência dividido pela medida do diâmetro vai ser igual ao que? A π. Então, como é que a gente pode colocar isso aqui em forma de equação? Podemos sim, colocando só representando pelas letrinhas, ó. C, que significa o comprimento, dividindo por D igual a π. Aí vamos aqui mais à frente, ó, C dividido, diâmetro equivale a quê? 2 vezes o raio. Então, C dividido por 2 vezes o raio igual a π. O que a gente entende aqui? Quando não tem nenhum número, a gente subentende que tem 1. Então, fazendo a multiplicaçãozinha aqui de forma cruzada, C vezes 1 dá C. 2 vezes o raio vezes π, então vai dar o quê? C igual a 2 vezes o π vezes o raio. Pronto, a gente já tem a nossa equaçãozinha montada para calcular o comprimento de uma circunferência, tá bom? Vamos ver na prática aqui. Trouxe um exemplo para vocês, ó. Considere uma circunferência de 3,5 centímetros de raio e calcule a medida. Olha só o que a questão está pedindo. Calcule a medida do diâmetro. Como é que a gente quer calcular o diâmetro? Eu falei para vocês que o diâmetro vai ser o quê? Igual a 2 vezes o raio. Então, D é igual a 2 vezes R. Novamente, D é igual a 2, da minha equaçãozinha, multiplicado por quem? Olha só o que a questão está pedindo. 3,5 centímetros de raio. Então, 2 multiplicado por 3,5. Vai dar o quê? D é igual a 7 centímetros, tá bom? É só vocês fazerem a substituição. Aí agora a letra B pede assim, do seu comprimento. Para mim saber o comprimento, como é que eu já fiz aquela equaçãozinha no slide anterior. Comprimento igual a 2 vezes 2 multiplicado por π, multiplicado pelo meu raio. Então, comprimento vai ser igual a quê? 2 vezes 3,14, que a gente viu que é o valor aproximado de π, 3,14, multiplicado por 3,5, que é o raio que a questão está dando aqui. Então, quando eu multiplico 2 vezes 3,14 e que eu encontro o resultado e multiplico por 3,5, eu vou encontrar 21,98 centímetros, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem novamente à videoaula para ver com mais atenção, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.